mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Vamos lá, galera. Vamos corrigir nosso 7º simulado de matemática visando o concurso do Fuzileiro Naval. Questão 1. Certa quantidade de parafusos foram guardados em 2 caixas vazias. Então, eu tenho caixa 1 e caixa 2. Então, uma certa quantidade, que eu não sei quantos são, mas ele falou o seguinte: na primeira caixa foram guardados 48 parafusos a mais que na segunda caixa. Você sabe quantos parafusos foram guardados na segunda caixa? Não sei. Chamarei de X. Ou N, ou qualquer outra letra aí que você achar melhor. E na caixa 2 foram colocados X mais 58. Tá? Em seguida, 18 parafusos da primeira caixa foram transferidos para a segunda caixa. Então, esse aqui é o primeiro momento na questão. No segundo momento, ele faz o seguinte: a quantidade de parafusos aqui vai ficar X mais 58 menos 17. E aqui eu vou ter X mais 17. Aqui eu vou ficar com X mais 41. Tá? Essa é a quantidade de parafusos agora na segunda caixa, e essa aqui é a quantidade de parafuso na primeira, e isso aqui na segunda. Aí ele fala: ao final dessa operação, o número de parafusos que a primeira caixa tinha a mais do que a segunda caixa é igual a... Então basta fazer a subtração, pegar esse menos esse. Então, ó, X mais 41 menos essa expressão. Então, menos essa expressão, eu vou subtrair ali, ó, menos X menos 17. Tá? Então vai ficar X menos X vai zerar, 41 menos 17, 24. 24 parafusos aí. Gabarito letra A. Vamos fazer a próxima. Questão 2. Em uma loja especializada, um galão de tinta de 18 litros é vendido por R$ 192. Para a realização de uma reforma, foram adquiridos 4 desses galões e o pagamento foi realizado em 3 vezes iguais, sem juros. O valor a ser pago em reais em cada uma dessas 3 vezes é igual a... Então, a primeira coisa que você vai fazer é, vou pegar, olha só, se um galão custa 192, 4 galões vai ser 4 vezes 192. Beleza? Só que isso aí vai ser dividido em 3 vezes. Então, vou dividir por 3. Tá? Então, vou ficar com 4 vezes... Quanto é 192 dividido por 3? Ó? 19 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 19 sobra 1. 12 dividido por 3, 4. Tá? Então, aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24, com 25. Então, cada prestação vai ser R$ 256. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 3. Para todo número real x, define-se f de x igual a 2x mais 1. Logo, o valor da expressão 2 vezes a f de 3 menos 3 vezes a f de 2 é igual a... Então, olha só. Vamos calcular aqui a f de 3. F de 3, aonde tiver x eu vou chamar de 3. 2 vezes 3 mais 1. Então, f de 3 está ficando igual 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, a f de 3 é igual a 7. Beleza. Esse foi o nosso primeiro passo na questão. Segundo passo, eu vou achar a f de 2. Vou pegar f de 2. Então, onde for x aqui na nossa função, vou chamar de 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1.
Então, f de 2 está ficando 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, f de 2 igual a 5. Tá? Cuidado para não pegar aqui 7 menos 5 e marcar 2, tá? Porque ele está pedindo isso aqui, ó. Ele quer saber. Nosso terceiro passo. O terceiro passo aqui, ele quer 2 vezes a f de 3 menos 3 vezes a f de 2. Então, vamos pegar 2 vezes, quanto vale a f de 3? 7. Menos 3 vezes a f de 2, que vale 5. 2 vezes 7, 14. Menos 3 vezes 5, 15. 14 menos 15, menos 1. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 4. Em uma fábrica onde trabalham sempre pessoas nos setores A ou B, né? Ou seja, todas as pessoas, né? Todas as pessoas dessa fábrica trabalham em pelo menos um desses setores, né? Então, sabe-se que 1/5 trabalha no setor A. Então, 1/5 de 180. Então, 180 dividido por 5, 36. Tá? 1/3 trabalha no setor B e não tem nível médio completo, né? 1/3. 1/3 de 180, que vai dar 60 pessoas. Nenhuma pessoa trabalha em mais de um setor, tá? Nenhuma pessoa trabalha em mais de um setor. O número de pessoas que trabalham no setor B, que tem nível médio completo, é igual ao número de pessoas que trabalham no setor A e não tem nível médio completo. O número total de pessoas que trabalham no setor B é igual a Questão 5. Em um pátio existe um total de 60 veículos, entre motos e carros. Então, chamarei de M a quantidade de motos e C a quantidade de carros. Dá um total de 60 veículos. Beleza, né? Então ele fala o seguinte: sabemos que o número de carros corresponde ao quádruplo do número de motos. Então ele está falando para mim que carros é 4 vezes o número de motos. Logo, a diferença entre a quantidade de carros e motos equivale a... Então, olha só, ele quer saber carros menos motos. Porém, olha só, carro não vale 4M. Então, 4M menos 1M, que vai dar 3M. Então, a diferença é o triplo da quantidade de motos. Então, achando motos, multiplico por 3, que eu já tenho a diferença. Então, vou substituir aqui, ó, aonde tem carro, eu vou colocar 4M. Então, tem aqui, ó, M mais 4M, então um total de 60 veículos. 4 mais 1, 5. Então 5M igual a 60. Vou dividir a equação toda por 5. Ambos os lados ali por 5. 5M por 5 vai dar M. 60 por 5 dá 12. Então existe 12 motos e 48 carros, não é isso? Então aqui, olha, que é a diferença, que eu fiz a diferença algebricamente, deu 3 vezes M. M vale 12, então 3 vezes 12, 36. Tá? Então a diferença entre o número de motos e carro é 36. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 6. A seguir são representadas as 5 primeiras figuras de uma sequência de figuras. Todas as figuras dessa sequência são formadas exclusivamente pelos símbolos. Essa bolinha aqui, né, bolinha, e esse símbolo aqui, que é igual a um quadradinho onde os vértices são pintados, tá? Com exceção da primeira. Então, todas as demais figuras são produzidas a partir da figura anterior, de acordo com uma construção lógica. Então, de acordo com o padrão estabelecido na figura 23, os símbolos bola, né, bolinha, e esse quadradinho aqui aparecem respectivamente. Então, olha só, cara,
você observando o seguinte, olha para as figuras de ordem ímpar aqui, ó, figura 1, figura 3, figura 5. Por que eu estou pegando as ímpares? Ó, ele quer a figura 23, é um número ímpar, tá vendo? De ordem ímpar, tá? Então, vou analisar as de ordem ímpar, beleza? Então, olha só, na figura 1, eu tenho bolinha, eu tenho uma bolinha, e o outro símbolo eu não tenho nenhum. Ah, Sandro, será que nas figuras de ordem ímpar a bolinha é sempre uma a mais que o outro símbolo? Vamos ver, ó. Figura 3, tem 1, 2, 3 bolinhas. E 2 do outro símbolo, uma a mais. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Beleza. Outro detalhe que você podia observar, né, mas nem todos iam conseguir observar isso, porque olha só, na figura de ordem 1, eu tenho uma bolinha. Na figura de ordem 3, eu tenho 3 bolinhas. Na figura de ordem 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Caraca, eu observei que as figuras de ordem ímpar, o símbolo bolinha aparece com a mesma quantidade. Figura 1, uma bolinha. Figura 3, 3 bolinhas. Figura 5, 5 bolinhas. Figura 23, eu vou ter 23 bolinhas. Então esse símbolo aqui ia aparecer 23 e esse aqui 22 vezes. Você podia perceber isso. Se você não percebeu e observou as figuras de ordem ímpar, você tem que o primeiro elemento, uma bolinha. E a razão daqui para cá aumenta 2. Daqui para cá, ó, aumenta 2. Então eu tenho uma PA de razão 2 aí nas figuras de ordem ímpar. Beleza? Ele quer saber a figura 23. Então, vamos jogar aí no termo geral da PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Que o AN é o que o AN vai ser o A23, o A1, uma figurinha, uma bolinha, mais N vai ser a quantidade de bolinhas de figuras na 23ª figura, beleza? Feito aqui, ó. Na quinta figura eu tenho 9 bolinhas, beleza? Sendo 5, eu tenho 9 figuras, perdão, 5 bolinhas e 4 quadradinhos. 23 menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, o A23 vai ser igual a 1 mais 23 menos 1, 22 vezes 2. Então, 22 vezes 2, 22 vezes 2, 44, mais 1, 45. Então, a figura 23 vai ter 45 símbolos, né? Que símbolos são esses? São bolinhas e quadrados. A bolinha é sempre uma a mais nas figuras ímpares. Vê se não é verdade, ó. Figura 1, uma bolinha, 0 quadrados. 3 bolinhas, 2 quadrados. Figura 5, 5 bolinhas e 4 quadrados. Então aqui eu tenho um total de 45. Então eu vou ter 23 bolinhas e 22 quadrados aí, tá? Imagina que é igual esse aqui, tá? Ficou horrível. Então, gabarito letra B. Lembrando que a gente já previa que era isso, fazendo a seguinte observação, né? Sempre um a mais, a quantidade aqui, ó, a figura aqui, ó, 5 bolinhas, figura 3 bolinhas, figura 1, uma bolinha. Então, a figura 23 teria 23 bolinhas, com certeza. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 7. A equação do segundo grau, cujas raízes são 5 e 2, é... Olha só, você pode resolver uma por uma, ou você pode fazer assim, olha só. Uma das maneiras de você resolver a equação do segundo grau é escrever na seguinte forma. X ao quadrado menos SX mais P. Onde S é a soma das raízes,
onde S é a soma, e a soma vai ser 5 mais 2, então a soma das raízes está dando 7. E P é o produto, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tanto faz. Então o produto é 10. Agora é só substituir, beleza? X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Gabarito letra C, gabarito aí procede, tá? Você me pode optar por esse padrão aqui, ó, x menos x1, que multiplica x menos x2. Substitui aqui as raízes e aplica a distributiva, tranquilo? Sai também. Eu gosto bastante desse padrão aqui. Vamos para a próxima. Questão 8. Assinale a opção que apresenta um único número que é irracional. Ou seja, ele quer um que ele não tem a raiz exata. Beleza? Não tem a raiz exata. Cara, esse tipo de questão, na hora da prova, né, você vai usar a seguinte propriedade. Né, a seguinte propriedade. Olha só. Quando você tem um radical aonde o índice é um número par, você vai olhar para o número que está ali, para o radicando. Então aqui eu tenho a unidade. Aqui, ó. Algarismo da unidade. Algarismo da unidade. Você lembra, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim vai. Você olhar para esse algarismo aqui. Se esse algarismo da unidade for 2, 3, 4, 4 não, opa, tá maluco? 2, 3, né? 7 e 8, né? Se o algarismo da unidade for o algarismo 2, o 3, o 7, o 8, não terá raiz exata, será irracional. Olha só. E para nossa sorte, todas as opções, os índices são números pares. Pô, legal. Ó, terminou em 1, provavelmente tem. Terminou em 1, provavelmente tem, ó. Terminou em 7, tenho certeza que esse não tem. Beleza? Guarde isso aqui para você. Se o índice for par, algarismo da unidade 2, 3, 7 ou 8 não terá raiz exata. Então, gabarito letra C. Você ganha bastante tempo conhecendo esse bizu aí. Ó, terminou em 6, provavelmente tem. Terminou em 9, provavelmente tem. Tá? O cara não vai criar um número que não tem raiz aqui. Então, gabarito letra C. Se algum dos outros não tiver, questão está pembada. Então, gabarito letra C. Eu tenho certeza que a C não tem raiz exata. É irracional. Questão 9. Inscreveram-se num concurso 1.480 candidatos. Qual o número de aprovados se foram reprovados 35%? Então, olha só. Você vai fazer o seguinte. 100% é todos os candidatos, aprovados e reprovados. Então, reprovados foi igual a 35%. Logo, os aprovados foram o quê? 65% aí. Então, ó, ele quer saber aprovados. Então, eu vou calcular 65% de 1.400. 65% de 1.480. Posso simplificar 0 com 0, beleza? Então, eu vou 65 vezes 400, vezes 148. Vou fazer aqui no cantinho. 148 vezes 65.
5 vezes 8, 40, fica 0, vão 4. 5 vezes 4, 20. 4, 24, ficam 4 e vão 2. 4 vezes 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 6 vezes 8, 48, ficam 8 e vão 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28, ficam 8 e vão 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Então, somando aqui 0, 2, vai 1, 16, vai 1, 9.620. Então, vai ser 9.620 dividido por 10. Simplificando em cima e embaixo por 10, deu 962. É o número de aprovados. Porém, você podia calcular o número de reprovados e subtrair, tá? E subtrair do total, beleza? Cuidado para não achar o número de reprovados e marcar o número que é aprovados, tá? Cuidado com isso aí. Vamos para a próxima. Questão 10. Considere A igual 10, 11 elevado a 50, B 4 elevado a 100 e C 2 elevado a 150. Assinale a alternativa correta. Então, olha só, o que acontece nesse tipo de questão? Eu vou comparar a potência. Ou as potências eu posso colocar na mesma base. Essas duas eu posso até colocar na base 2. Mas, porém, aqui eu já tenho base 11, já é primo. Não tem como escrever outra base. Beleza? Ou eu coloco todo mundo num expoente comum, né? Então, aqui dá para fazer isso. Então, quando você vai colocar com um expoente comum, você vai tirar o MDC. Só que aqui ficou um pouco mais tranquilo, porque ó, 50, ó, 100 é 2 vezes 50 e 150 é 3 vezes 50. Então, você reparou que 50 seria o MDC. Então, esse cara aqui já é 11 elevado a 50. Porém, o 4 é 4 elevado a 2 vezes 50. Eu posso fazer aquela regra de potência de uma potência. Só que eu estou voltando, eu posso escrever assim, ó, 4 elevado ao quadrado, que por sua vez está elevado a 50. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16 elevado a 50. Ó, tem o mesmo expoente. 2 elevado a 150. O 150, ele pode ser escrito em função do 50, 3 vezes 50. E por sua vez eu posso escrever 2 ao cubo, que está elevado a 50. Quanto é 2 ao cubo? 8 elevado a 50. Agora, todo mundo tem o mesmo expoente, ó. Todo mundo tem o mesmo expoente? Tem. Todo mundo tem o mesmo expoente. Se todo mundo tem o mesmo expoente, a menor potência é que tem a menor base. Então, olha só, C já é o menor de todos. Então, vai ficar C, depois, ó, A, C é menor que A, que é menor que B. Que opção tem? C menor que A, menor que B. Gabarito letra D, e o gabarito procede. Questão 11. Somando 25 graus, a medida do complemento de 72 graus obtém-se, olha só, ele está falando o seguinte, somando 25 graus a o complemento. Então, o que é complemento? Complemento é 90 menos alguém. Então, o complemento de quem? De 72 graus. Vai ficar 25 graus mais. Quanto é 90 menos 72? 18 graus. Quanto é 25 mais 8 graus? 43 graus. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 12. Um caminhão tem baú medindo 10 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 2,5 metros de altura. O volume desse baú em metros cúbicos é... Então, olha só, vamos ilustrar aqui. Você lembra, Sandro? Eu lembro que quando eu tenho um paralelepípedo retângulo, eu quero o volume, já que ele deu todas as dimensões, basta multiplicar todas elas. Isso. Precisava desenhar? Não, não precisava, não tinha necessidade. Tá? Então, estou aqui só mostrando a figura. Que tipo de questão que
costumava cair no fuzileiro, né? Ele gostava bastante desse tipo de questão. Só que a gente não pode esperar que venha somente assim, tá? Treinar todos os tipos de questões aí. Você reparou, o simulado tem vários tipos aí. Fácil, médio, difícil. 10 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 2,5 metros de altura. Então ele quer o volume. Basta multiplicar as dimensões. 10 vezes 2,6 vezes 2,5. Então, ó, se fosse 600 e se fosse 25 vezes 25 daria 625. Se for 20, já que é por 26, vai dar 650. Cuidado que tem duas casas decimais. Então vai ser 650 com a vírgula aqui, duas casas decimais. Isso vezes 10. 606,5 vezes 10, 65. 65 metro cúbico, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 13. O par xy, que é solução ao mesmo tempo das equações 2x mais y igual a 5 e 8x menos y igual a 5 também. Então, olha só, você tem um sistema, né? 2x mais y igual a 5 e 8x menos y igual a 5. Eu gosto muito do método da adição e eu vou fazer nisso o método da adição, que eu acho bem tranquilo, e visto que já tem variáveis simétricas, então quando eu somar eu vou sumir com uma delas. Então, ó, 2x mais 8x, 10x. Y menos y, cortou aqui sinais diferentes na adição, eu subtraio, né? Então, 5 mais 5, 10. Então, dividindo ambos os lados da equação por 10. 10x por 10, 1x, 10 por 10, 1. 1x igual a 1. Beleza? Então, ó, só pode ser letra A ou letra C. Uma única tem x igual a 1. Agora você pega uma das duas equações, vou pegar a primeira, 2x mais y igual a 5. 2 vezes 1 mais y igual a 5. 2 vezes 1, 2. Vou passar esses 2 para o outro lado. Y vai ser igual a 5 menos 2. Y igual a 3. Então, x igual a 1, y igual a 3, gabarito letra C. Tá? Vamos para a próxima. Questão 14. Seja um triângulo ABC isósceles de base BC. Olha só. Eu tenho um triângulo isósceles de base BC e o ângulo vértice médio 40 graus. Olha só. Então ele falou pra gente que a base é BC, tranquilo, e ele é isósceles. Então esse lado é igual a esse. Os ângulos que formam a base são iguais. E no triângulo isósceles, quando ele usa esse termo assim, ó, ângulo do vértice, ele está fazendo menção a esse ângulo aqui, que é diferente dos outros dois. E aqui ele vale 40 graus. Somando-se a medida do ângulo externo em A com o ângulo interno B, obtém-se. Então, olha só. Ele quer um ângulo, medindo-se o ângulo externo em A. Né? Vou prolongar aqui para achar o ângulo externo de A. Ó, se aqui é 40, falta quanto para chegar a 180? 140. 140 já é um ângulo externo em A. Beleza? E você sabe, outro detalhe é, esse ângulo é igual a esse, chamarei de x.
Você pode fazer isso aqui igualar a 180. Eu gosto muito de trabalhar com o teorema do ângulo externo. O ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, beleza? Eu tenho um triângulo, esse 140 que é ângulo externo em A, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, 2x igual a 140. X é igual a 140 dividido por 2, ou divide a equação toda por 2, tá? X igual a 70. Ele quer a soma do ângulo externo em A com o ângulo em B. E do ângulo interno, B. Obtém-se, então, 140 mais 70, 210. 210 graus aí. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Questão 15. Em um determinado mês, Marcelo usou seu salário da seguinte forma: 3 décimos com aluguel e condomínio, a metade com outros gastos. E o restante ele depositou em uma caderneta de poupança. Se o salário de Marcelo é de R$ 2.500, a quantia aplicada por ele foi em reais, né? Então, olha só. Primeiro, eu vou somar as frações dos primeiros gastos dele. 3 décimos com aluguel, condomínio, mais a metade, lá meio, com outros gastos. Então, somando essas frações aqui, você pode tirar MMC, fazer um método borboleta que falam por aí, tá? Então, olha só. O MC entre 10 e 2 é 10. O MC entre múltiplos é sempre o maior deles. Então, ó, 10, para chegar a 10 eu multipliquei por 1, multipliquei aqui por 1. 3 vezes 1, 3. Aqui é 2. Para chegar a 10 eu multipliquei por 5, multiplico aqui por 5 também. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5. Então, ele já gastou do salário dele 8 décimos. Então, 8 décimos foi o que ele gastou. Então, restou quando você olha para uma fração, o denominador indica tudo o que ela tem. Então, o meu todo é 10. Falta quanto 8 para chegar ao meu todo 2. Então, restaram 2 décimos. Então, esse aqui foi o que restou. Então, eu vou calcular 2 décimos do salário dele. Então, restou, 2 décimos do salário de Marcelo. Tá aí, ó. Dividir por 10, 2 vezes 250, 500. Então, restou aí R$500, que ele colocou aonde? Na caderneta de poupança. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 16. 2 pessoas estão na beira da praia. Então, vou desenhar aqui, ó, olha só. Eu tenho aqui, chamar de pessoa 1, pessoa 2. Tá? Ele fala aqui, tá vendo? P1 e P2. Então ele fala que a distância, né? Consegue ver uma lancha na água. Adotando a distância entre as pessoas P1 e P2 sendo 63 metros, isso aqui vale 63 metros. O ângulo pessoa lancha no ponto B, né? Lancha no ponto B, né? E uma lancha na água. Então essa lancha está no ponto B, né? A questão tá, sei lá, parece que falta esse dado, mas beleza. Tá. Chamar de a lancha está no ponto B. Parece que está faltando, né? Mas isso seria isso aí. Então, lancha no ponto B. O ângulo lancha pessoa 1, pessoa 2 vale alfa. Tá? Lancha pessoa 1 vale alfa. E lancha pessoa 2, pessoa 1 vale beta. Então esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta. A distância da lancha até a praia vale, ele quer a distância da lancha até a praia. Ele quer isso aqui, ó.
para eu determinar certinho a distância da lancha à praia, ela tem que estar, essa distância é perpendicular à praia ali onde estão as duas pessoas, beleza? Então, ó, lembrando que aqui não é ponto médio, está aparecendo na minha figura, mas não é ponto médio. Então, esse pedaço aqui, se eu chamar de x, por exemplo, vou chamar aqui de x, esse aqui vai ser 63 menos x. E aí que essa distância aqui que eu vou chamar de y, beleza? E ele fala para mim que a tangente de alfa vale 2, tangente de beta vale 4, beleza? Primeiro eu vou trabalhar nesse triângulo aqui, vou chamar aqui de ponto D. O triângulo P1BD. No triângulo P1BD, eu vou fazer tangente. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é x. Mas a tangente de alfa vale 2. Eu tenho 2, que é igual a y sobre x. Multiplicando o cruzado, eu tenho que y é o dobro de x. Beleza. Então aqui foi o nosso primeiro passo na questão. Segundo passo aqui, eu vou trabalhar com um triângulo pessoa 2 BD. Esse triângulo aqui. Aí eu vou fazer tangente de beta. Tangente de beta é igual a cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é 63 menos x. Mas quanto vale tangente de beta? 4. Quanto vale y em função de x? 2x. Isso é igual a 63 menos x. Eu posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 63, que vai dar, vou deixar assim, ó, 63 vezes 2, menos 2 vezes x, 2x. Vou passar esse 2x para o outro lado, vou ficar com x mais 2x é igual a 63 vezes 2. Sandra, eu posso multiplicar e escrever 126? Fique à vontade, cara. Então, 3x é igual a 63 vezes 2. Vou simplificar. 63 por 3 dá 21. Vezes o 2 que está ali. Por 3 dá 1. Então, 2 vezes 21, 42. X igual a 42. Mas ele não quer x, ele quer a distância da lancha até a praia. Então, ele quer y. Só que y é o dobro de x. Y vai ser 2 vezes 42. Logo, y é igual a 84. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 17. Simplificando 2x menos 3, entre parênteses, que multiplica 2x mais 3, entre parênteses, menos 3x que multiplica, abre parênteses, né, que multiplica 3x menos 4, mais 5, abre parênteses, x ao quadrado menos 5x, menos 5, perdão, menos x mais 1. Obtém-se. Olha só, se você olhar no edital do fuzileiro, está escrito assim, expressões algébricas. É uma expressão algébrica, tá? Agora, a maneira que você vai resolver, aí fica a seu critério, o que você já viu de álgebra aí, tá? Feito aqui nesse primeiro, você pode aplicar distributiva ou lembrar o seguinte. Você pode aplicar esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Mas você já viu em álgebra também, mesmo que caia na sua prova, você conhece essa ferramenta aqui, você não é obrigado a usar ela. Você pode aplicar distributiva. Que quando você tem um produto da soma pela diferença dos mesmos termos, basta fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Basta você fazer isso. Então ali, ou você aplica distributivo ou faz 2x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tá? Aqui vou aplicar distributiva. Menos vezes mais vai dar menos. 3x vezes 3x vai ficar 3 vezes 3, 9. X vezes x,
x ao quadrado. Menos vezes menos vai dar mais. 3x vezes 4, 12x. Aqui eu tenho mais, vai ficar mais. E mais vezes mais dá mais, né? 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Mais vezes menos vai dar menos. 5 vezes x, 5x. Mais vezes mais dá mais. 5 vezes 1, 5. Então aqui, ó, tem um 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Então 4x ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, menos 9x ao quadrado, mais 12x, mais 5x ao quadrado, mais 5. Menos 5x, perdão, entendeu? Menos 5x, mais 5. Quando você for somar ou subtrair expressões algébricas, só posso somar ou subtrair termos semelhantes. O que seria termos semelhantes? Ó, tá vendo? X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Esses caras são termos semelhantes. Ó, 4 mais 5, 9, tá vendo? Estou somando os positivos logo. 4 mais 5, 9. 9 menos 9, 0. Então, x ao quadrado, ele vai dar 0. Tá? Vai ficar aqui, ó. Ou, Sandra, eu fiz na ordem. 4x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado. Mais 5x ao quadrado, 0. Aqui eu tenho, ó, 12x. Então, agora eu vou fazer quem tem x com quem tem x. Ó. 12x menos 5x. 12 menos 5, 7. 7 o quê? 7x. E agora a parte numérica aqui, ó, que ficou sobrando quem? Ó? Menos 9 e 5. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. O maior é negativo. Então, 9 menos 5, 4. Então, 7x menos 4, que está na letra D do gabarito aí, procede. Tá? Vamos para a próxima. Questão 18. O número de diagonais do decágono supera do octógono em unidades. Ele quer saber quantas diagonais a mais o decágono tem em relação ao octógono. Olha só. Eu vou tentar resolver para você de duas maneiras. Uma sem a fórmula e outra com a fórmula. Já que os polígonos são pequenos, você pode usar assim a fórmula para o seguinte visu. Olha só. O número de lados e diagonais. O triângulo é o único polígono que não tem diagonais. 0 diagonais. O quadrilátero tem 2 diagonais. Caraca, Sandro, então eu vou ter que decorar? Não, olha só. Pentágono, 5 diagonais. Né? Você lembra que tem 5 diagonais. E você faz o seguinte, ó. Na diagonal, soma aqui na diagonal. 3 mais 2, o resultado você coloca aqui embaixo. 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Qual o próximo polígono? Polígono de 6 lados. Hexágono. Você vai somar na diagonal aqui, ó. 4 mais 5, 9. 39 diagonais. Heptágono. Vou somar aqui na diagonal, ó. 5 mais 9, 14 diagonais, ó. Tá? Octógono. Vou somar aqui, ó. 6 mais 14, ó. O resultado eu coloco aqui embaixo, ó. 20. Então, ó, esse cara, daqui a pouco a gente circula ele. 9, eneágono. Eu vou somar aqui, ó, 7 mais 20, 27 diagonais. Decágono. Eu vou somar aqui, ó, 8 mais 27, 35 diagonais. Então, eu vou pegar o seguinte resultado. Ó, decágono, 35 diagonais. O octógono, 20. E a questão pede para informar quantas diagonais tem a mais. Então, você vai pegar aqui, ó, 35 menos 20, 15 diagonais a mais. Gabarito letra C, gabarito procede. Se você não sabia esse truquezinho, você pode fazer o seguinte, olha só. O decágono. Diagonais dele. O número de diagonais de qualquer polígono N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Diagonal dele. Lado igual a 10, 10 menos 3,
sobre 2. Aqui eu tenho 10 dividido por 2, 5. 10 menos 3, 7. 5 vezes 7, 35 diagonais. Octógono, 8, que multiplica 8 menos 3 sobre 2. 8 dividido por 2, 4 vezes 8 menos 3, 5. 4 vezes 5, 20. 35 menos 20, 15 diagonais, tá? Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 19. Um prisma de altura H, uma pirâmide, tem base com mesma área. Então, olha só. Você não precisa desenhar? Não, não precisa. Ó, prisma. Eu tenho altura H. Área da base, vou chamar de área da base. E vou chamar de volume V. Pirâmide. Vou chamar a altura de H'. Área da base, vou chamar de AB, porque ele fala que tem a mesma área da base. E H', né? E ele fala que o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. Chama de V'. E vem denunciado que o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. O volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. Multiplicando o cruzado, isso implica em quê? Que o volume da pirâmide é o dobro do volume do prisma. Como se calcula o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dela, que chamei de H', dividido por 3. Como se calcula o volume de um prisma? A área da base. Eu tenho 2 aqui da fórmula ali, da relação, né? É a área da base vezes a altura dela, que é H. Beleza? Então eu posso cortar a área da base com a área da base, que são iguais. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que a altura da pirâmide, H', é 3 vezes 2, 6. 6H. É 6 vezes a altura do prisma. Que opção nós temos isso? Gabarito letra E. Gabarito aí procede. Calcule a razão de uma progressão geométrica decrescente. Olha só, a progressão geométrica ela é decrescente. Ela é decrescente, beleza? De 5 termos. Então, eu tenho o seguinte, ó. O número de termos eu já tenho. 5 termos. Tá? Sendo o primeiro termo igual a 2 terços. Então, meu A1 igual a 2 terços. E o último termo, que é o A5, igual a 2 sobre 243. Ele quer saber, né? Calcule a razão. Então, ele quer saber a razão. Tranquilo. Você tem que a forma do termo geral de uma PG é igual a N é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. É isso? A N, 2 sobre 243. O A1, 2 terços. A razão é o que eu quero. E aqui eu vou ter 5 menos 1. Então eu tenho aqui, ó. Agora a matemática aí, ela é livre. Você vai fazer o que você acha melhor. Aqui eu vou dar uma simplificada, ó. Por 2 dá 1. Por 2 dá 1. Por 3 dá 1. Por 3 dá 81. Então eu tenho 1 sobre 81 é igual a Q elevado à quarta potência. Ó, é uma variável expoente par. Eu coloco mais ou menos raiz quarta, né? Já que o expoente é par e eu tenho uma variável na base, eu coloco mais ou menos. Se aqui fosse ímpar,
Não tinha necessidade. Tá? Então, essa é a minha razão. O que acontece? Mais ou menos, raiz quadrada de 1, raiz quarta de 1 dá 1. Né? O índice pode ser qualquer 1. Se tiver 1 aqui dentro, sempre vai ser 1. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, vai dar sempre 1. Né? 81, se você decompor esse 81 em fator primo, o 81 você vai escrever assim: por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. É 1, 2, 3, 4. Então é 3 a quarta. Então eu tenho raiz quarta ainda. Se eu tirei do numerador, né? De 3 a quarta. É igual aqui. Então aqui está ficando mais ou menos 1. Posso cortar o índice com o expoente, 3. Mais ou menos 1 terço. Aí você fica na dúvida se você marca a letra A ou letra C. Aí você acaba fazendo, confundindo PA com PG. Na PA decrescente, a razão é negativa. Na PG, quando tem razão negativa, é chamada de PG oscilante. Então, olha só. Q igual a menos 1 terço gera uma PG oscilante. Ou alternante, tá? Alternada aí. E Q igual a 1 terço é uma PG decrescente. Decrescente aí. Beleza? Então, gabarito letra C, cuidado aí, né? Na PG, quando tem razão negativa, ela é oscilante ou alternante aí. Questão 21. Um copo cilíndrico tem 6 centímetros de altura e tem uma circunferência da base medindo 16 centímetros. O inseto está do lado de fora do copo a 1 centímetro do topo, enquanto do lado de dentro, a 5 centímetros do topo, está uma gota de mel. A gota e o inseto encontram-se em geratriz do cilindro, que são simetricamente em relação ao eixo do cilindro. Tá. A menor distância que o inseto deve andar em centímetros para atingir a gota de mel é... Então, olha só, cara. Primeiro, você vai fazer o quê? Primeira coisa que você vai pensar, desenhar o cilindro aí. Primeira coisa que você vai pensar é desenhar o cilindro. Então, deixa eu botar ele mais para cá, que vai atrapalhar ali as nossas opções. Ó, então, você tem esse copo aí. E ele fala o que pra gente? Que aqui dentro tem uma gotinha de mel. E aqui fora está o inseto. Ele está a um topo, a 1 centímetro do topo. E aqui eu tenho 5 centímetros, daqui até aqui. Tá? E o copo todo tem 6 centímetros de altura. Beleza. Esse inseto ele tem que andar, ele não voa. E ele não vem aqui em linha reta aqui. Se eu desenhar aqui, ó, desenhando aqui estaria no espaço, não no planificado. Então, aqui está a geratriz do meu cilindro. Tá aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou seccionar o cilindro, ou seja, eu vou abrir esse cilindro. Vou cortar ele ao meio, tá? Vou cortar ele. Quando você cortar ele ao meio, olha o que vai acontecer. Vai gerar algo assim.
chamar aqui de ponto, com isso, vou chamar ele aqui, isso aqui de ponto A, tá? E aqui de ponto B. Quando eu cortar, aqui vai ficar o ponto A e aqui vai continuar sendo o ponto A aqui. Porque isso aqui é curvo, né? Eu cortei o cilindro e abri. E aqui, justamente no centro, é a outra geratriz assim, oposta. Então, aqui está o ponto B. Tá? O ponto B está aqui. Aqui onde está a gotinha de mel e aqui onde está os insetos, ponto A. Tá? E a questão quer saber justamente isso aqui, ó. A distância que ela vai ter que andar. Olha só. O inseto ele vai subir 1 centímetro. Quando chegar nesse topo aqui, ele vai descer pela parede aqui, ó. Aqui é a parede do copo, tá? Eu abri o copo, parede do copo. Beleza? Formando esse triângulo. Então você está vendo o seguinte. Outro detalhe. Essa parte aqui, né, é o comprimento da circunferência, ele vale 16. Quando eu corto, ó, isso tudo aqui é 16 e foi dividido ao meio. Então aqui vale 8, aqui vale 8 e aqui vale 8, tá? Ó, porque assim, ó, daqui até aqui vale 8 e lá atrás 8. Todo ele 16. Tranquilo? Então olha só, quando chegou aqui, ele desceu. Então eu quero saber essa distância que eu vou chamar de x. Então olha só, a distância percorrida pelo inseto vai ser x mais esse 1 centímetro que ele andou aqui. Faz 1 centímetro. Tá? Mas se você olhar, ó, aqui vale 5. 5 parece ter um 6, cara. Aqui vale 5. E aqui vale 8. Fazer o teorema de Pitágoras nesse triângulo para achar a hipotenusa. Então eu tenho que x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então x ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Vou ter 25 mais 64 igual a 89. X vai ser igual a raiz positiva, a raiz quadrada positiva de 89. Então, a distância percorrida aí pelo inseto vai ficar raiz de 89 mais 1. Que opção tem isso? Letra D. Gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima. Questão 22. A expressão AB mais A, abre parênteses, que multiplica A mais B, fecha parênteses, mais 2 que multiplica, né? Abre parênteses ali. A ao quadrado menos AB mais 2, fecha parênteses. Em sua forma mais simples é 1. Letra A, binômio do segundo grau. Letra B, binômio do terceiro grau. Letra C, trinômio do segundo grau. Letra D, trinômio do terceiro grau. Letra E, monômio do primeiro grau. Olha só. Vamos ali. Aqui eu vou repetir. A mais B, AB, perdão. AB ou A vezes B. Mais. Aqui eu vou aplicar a distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB, mais 2 vezes A ao quadrado, 2A ao quadrado. 2 vezes AB, porém eu tenho aqui, ó, mais vezes menos vai ficar menos. 2 vezes AB vai ficar 2AB. Mais vezes mais vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Então tem aqui, ó, vou colocar na ordem do maior grau. A ao quadrado mais 2A ao quadrado. 3A ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, AB mais AB. 2AB, vamos devagar. 2AB menos 2AB que está ali. Mais 4. Só que aqui eu posso somar esses dois. Nesse caso, tem sinais contrários. Eu vou subtrair. Só que eles são iguais. Dois caras iguais sendo subtraído dá o quê? 0. Aqui 0. Fiquei com um termo, 2 termos. Se eu tenho 2 termos, eu sou chamado de binômio. Se o maior grau é 2, ele é do segundo grau. Então, o binômio do segundo grau, gabarito, letra A, gabarito aí procede.
Questão 23. Na figura, DE é paralelo a BC. AB igual a 12 centímetros, AC igual a 18 centímetros. O perímetro do triângulo ADE em centímetros ele quer o perímetro, esse perímetro aqui, ó. Aqui, esse cara aqui. Tá? Ele quer esse perímetro aqui. Ele quer essa linha toda vermelha ali que eu pintei ali. A soma dos lados desse triângulo. Porém, Sandro, eu posso achar esse pedaço, eu posso achar esse e fazer a soma. Sim. Porém, você pode fazer da seguinte maneira, olha só. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou achar o perímetro. Então, perímetro representado por 2π. O perímetro do triângulo ABC, do modo de todos, que é o AB, que é 12, mais AC, 18, mais BC, que é 15. Então, o perímetro dele, o perímetro do triângulo ABC, vai ser igual a 45. Confere? 45. Aqui dá 30, mais 15, 45. Tranquilo. Porque, sabe por que você fez isso? Existem relações, né, de semelhança, que eu posso fazer o seguinte com o seu perímetro. Por isso que eu achei o perímetro. Então, olha só. Eu vou escrever o seguinte, vou começar pelo perímetro do maior. Então, olha só. O perímetro do triângulo, perímetro do triângulo ABC está para o perímetro do triângulo ADE. Assim como eu não conheço esse lado aqui, eu vou pegar esse que são proporcionais. Enxergam o mesmo ângulo A, tá vendo? Lados que enxergam o mesmo ângulo são proporcionais. Então eu comecei pelo maior, 15 está para 10. Viu? Então agora eu vou substituir. Quanto vale o perímetro do maior? 45. Quanto vale o perímetro do menor? É o que eu quero saber. Aqui eu vou chamar de x, tá? Perímetro eu vou chamar de x. 15 está para 10. Aí fica seu critério. Vou simplificar aqui por 15, vai dar 3. Não, vai dar 1, perdão. Vai dar 1. 45 dividido por 15 vai dar 3. Multiplicando cruzado, ó, o perímetro do triângulo ADE é igual a 3 vezes 10. 30. Beleza? Então 30 aí é o perímetro do triângulo ADE. Não sei nem quanto vale o AD nem o AE, mas eu sei que é 30 aí o perímetro. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 24. Dada a função real definida por f de x igual a 2x ao quadrado mais 7x menos 15, assinale as proposições abaixo. Analise as proposições abaixo, classificando-as como verdadeiras, V, ou falsas, F. Primeira sentença. F de 0 igual a menos 15. Pô, verdade, cara. Olha só, lembra? Quando x for 0, a parábola vai tocar o eixo y em menos 15. Se você não viu isso, você faz o seguinte, ó. Vou fazer aqui, primeira proposição. Basta eu pegar a minha função aonde for x substituir 0. Vou ficar com 2 vezes 0 ao quadrado mais 7 vezes 0 menos 15. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 0, 0. Menos 15 mais 0, menos 15. Então, f de 0 é igual a menos 15. Aqui é verdade. Se f de x é igual a 0, então x igual a 2 terços, 3 meios, ou x igual a menos 5. Vamos ver. Ele quer achar as raízes aqui. Então, você tem aqui. Vou pegar a minha função, que é 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E vou achar as raízes. Ó, se você gosta de fazer por Bhaskara, fique à vontade. Eu não vou fazer não. Olha só, esse 2 aqui, eu vou multiplicar o valor de C. Porque para fazer soma do produto, o A tem que ser igual a 1. X ao quadrado mais 7x menos 30 igual a 0. Então eu quero dois caras que multiplicado de menos 30 e a soma de menos 7. Produto menos 30, soma menos 7. Então você tem 3
e menos 10. Vê se a soma no dá menos 7 e o produto dá menos 30. Sim. Porém, eu quero as raízes da equação que está em vermelho. Essa eu dá azul. Então eu vou dividir tudo por 2. O valor que eu multiplico C é o valor que eu vou dividir as raízes. Lembra disso, né? Então aqui eu tenho 3 sobre 2 e menos 5. 3 sobre 2 ou menos 5. Sentença aqui verdadeira. Beleza? Agora, a função atinge um máximo quando x for igual a 7 oitavos. Olha só, cara, essa você não precisa nem resolver, porque você tem conceitos. Essa função aqui, ela é crescente. Se ela é crescente, ela não tem máximo, né? Olha aqui no nosso item 3. No nosso item 3, a função não tem máximo, ela é uma função assim, ó. Ela toca o eixo x em menos 5 e 3 meios. Ela tem o que? O valor de mínimo, ela tem mínimo, ela não tem máximo. Falsa. Tá? Aí ele tá falando pra gente que, ó, quando x for 3 sobre 2, a função vai ser o quê? 0. 0. Quando x for menos 5, acabamos de achar aqui, ó, a função vai ser 0. E quando eu tenho f de 0, a função vale quanto? Menos 15. Isso é verdadeiro? Todos eles são iguais? Não. Falso. Quantas proposições são verdadeiras? 2. Gabarito letra C, gabarito I, procede. Chegamos aí ao nosso final, né, do nosso simulado. E última questão, hein, que fala o seguinte: classifique as proposições abaixo em verdadeira ou falsa e marque a opção correta. 3 pontos determinam o plano? Falso, cara. Mas, Sandro, eu vi que isso é verdade. Não, olha só. Você esqueceu de um detalhe ali no enunciado. 3 pontos não colineares, ou seja, assim, ó. Eu tenho assim, ó. 3 pontos não colineares, tá vendo, ó? Então, 3 pontos não colineares, porque eu posso... Ele fala só 3 pontos. Se eles estivessem alinhados assim, ó, ele não forma plano. Então, 3 pontos não colineares contém um e somente um plano, né, que os contém. Então, sentença ali falsa. Falsa. Se 2 retas determinam um plano, então olha só. Para 2 retas determinar um plano, essas retas são o quê? Paralelas. 2 retas determinam um plano, então essas retas são o quê? Paralelas. Então ele fala que seriam secantes. Falsa. 2 retas paralelas determinam um plano. Aí vamos para a próxima sentença ali. A próxima sentença fala o seguinte: uma reta e um ponto determinam um plano? Não, olha só. Eu tenho uma... Tá faltando outra parte aqui, né? Para ser verdadeiro. Isso é falso também. Já vou falar que é falso. E por que é falso, Sandro? Ó, uma reta e um ponto fora da reta. Né? Uma reta e um ponto fora dela. Então, se fosse assim, ó, uma reta e um ponto fora dela, ele determina um plano. Mas ele fala uma reta e um ponto. Esse ponto poderia pertencer à reta. Então, não formaria plano. Beleza? Gabarito letra E, as 3 sentenças são falsas. Tá? Então, até o próximo simulado aí. Já vou mandar hoje o simulado aí nos grupos aí. E sábado, né? Sábado ou mais tardar domingo, estarei postando aí o gabarito do 8º simulado. Aí na próxima terça, 9º simulado. Aí assim por diante. Vou sempre postar o simulado na terça, domingo, sábado ou domingo, envio o gabarito aí. Até chegar aí a prova aí, que acredito que até o final, até essa semana não, a semana é um pouquinho curta, né? Semana que vem já deve sair o calendário de eventos do Fuzileiro. Se sair o calendário de eventos do Fuzileiro, ele demora ali, quando sai, não é uma regra, tá? É uma previsão. Se sair semana que vem o calendário de eventos, costuma sair assim, calendário de eventos, após 15 dias da publicação, vem a data da prova. Tá? Vamos ver aí. Se sair aí e mantiver essa escrita, acontece isso. Eu acho que a prova vem em maio, como ocorria antes da pandemia, tá? Vamos lá, vamos para a próxima aí. Próximo simulado, quer dizer.